Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. E eu vou convidar você a fazer a leitura comigo do versículo 28. Depois nós vamos voltar para o versículo, o início do livro, a partir do versículo 1. Mas nós vamos fazer a leitura do versículo de número 28 deste texto. Todos encontraram? Vamos lá todos juntos fazer essa leitura? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, nós iniciamos na semana passada uma nova série de estudos e a nossa base do nosso estudo, o texto básico, é exatamente Romanos 8, 28. O tema que nós estamos estudando é tudo para o seu bem. Porém, como foi dito no estudo passado, no primeiro estudo, para compreender plenamente todo o consolo, toda a esperança, toda a alegria que esse texto traz para nossas vidas, é essencial que a gente entenda como Paulo chegou a essa conclusão. A conclusão de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E então, nesse contexto, na semana passada nós fizemos um resumo, um breve entendimento do que fala o capítulo 1 até o capítulo de número 7. Nós estivemos ali resumindo isso, um voo panorâmico sobre esse texto. E depois nós nos detivemos um pouquinho mais no versículo 1 do capítulo 8, dando então assim essa introdução. Hoje, antes da gente novamente entrar no capítulo 8, versículo 28, nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 2. Nós vamos ter aqui um entendimento do versículo 2 até o versículo de número 4, para que a gente compreenda qual é a nossa intenção, como Paulo chegou à conclusão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Qual é a conclusão que levou Paulo a dizer isso? Então, esse é o objetivo. Por isso que eu pedi para você voltar a página da Bíblia aí, para o capítulo 8, versículos de 1 a 4, nós vamos falar do versículo 2 em diante, mas a leitura, ela pede do versículo de 1 até o versículo 4. Na verdade, a leitura pediria até o versículo 11, mas como a gente vai ficar só até o 4, nós vamos parar no 4 e depois, na semana que vem, a gente dá continuidade no restante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui é o texto que nós vamos estar falando, vamos estar expondo nesse contexto. Na semana passada nós falamos sobre essa realidade aqui, que não há nenhuma condenação, entendemos isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, então vai lá, assiste no YouTube o estudo que está gravado lá, E hoje nós vamos partir do versículo número 2. Quando o versículo 2 começa, ele começa com aquilo que é chamado de uma conjunção causal. Ou casual, causal, uma conjunção causal, Por quê? Por quê? O que está iniciando no versículo 2 é uma resposta de Paulo fornecendo a razão pela qual ele tem a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É fácil você entender. Por que não há nenhuma condenação? Aí ele diz, por quê? Por isso que o versículo de número 2 começa com o porquê, tá certo? Então, Paulo diz que não há nenhuma razão para... Perdão, confundi aqui. Volta. Paulo diz que há razão para a certeza de que não há condenação, agora sim, que há razão para a certeza de que não há condenação, é o fato de que a lei do Espírito da vida
nos livrou da lei do pecado da morte. Não é essa a conclusão que Paulo chega? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que, Paulo, não há nenhuma condenação? Porque a lei do pecado, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo responde. Essa é a grande questão. E aí é interessante, porque Paulo usa uma expressão que não é comum a gente poder encontrá-la aí. Lei do Espírito da vida. O que é essa lei do Espírito da vida? Quando nós olhamos para o Novo Testamento e observamos desde os evangelhos, ali da parte em que Jesus fala do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, as cartas paulinas, vamos até Apocalipse, mas principalmente nas cartas paulinas, nós vamos perceber que a expressão Espírito da vida é o mesmo que Espírito Santo. É a mesma coisa. Paulo está falando do Espírito Santo. Então, o Espírito da vida, porque é o Espírito quem nos dá vida, é o Espírito quem regenera, é o Espírito quem comunica a graça de Cristo sobre nós. Então, o Espírito da vida é o Espírito do nosso Senhor, é o Espírito Santo, né? Mas aí Paulo diz que é a lei do Espírito Santo. Que isso? Que lei é essa? O que Paulo quer dizer com essa ideia de lei do Espírito Santo? Porque a gente sabe que é o Espírito Santo, mas lei do Espírito Santo? Por acaso você já leu isso aí na Bíblia? Já viu alguma coisa falando, tem uma lei lá que é a lei do Espírito Santo, né? Que coisa é essa de lei? E aí nós vamos entender esse contexto que Paulo está usando. E para isso, a gente precisa de definir o termo lei. E aí é que está a grande questão. Muitas vezes nós fazemos confusão quando lemos o Novo Testamento e quando lemos principalmente os escritos paulinos, porque Paulo usa a palavra lei para dois sentidos diferentes. Para dois sentidos aqui. O primeiro sentido é que lei é usado como a ideia de um princípio, um poder. O princípio e o poder. E o segundo é que se refere aos padrões morais a qual Deus usa para julgar as pessoas, para nos julgar diante dele, tá certo? Então, lei vai sempre, quando você lê a palavra de Deus, ela vai estar sempre referida, no caso de Paulo, ou com um princípio, a lei se refere a princípio ou a poder, ou a lei se refere às questões morais, né? E aí nós estamos falando do decálogo, da lei de Deus, da obediência às coisas de Deus. Essa sempre nós vamos estar vendo nessa condição. E aqui Paulo está usando nessa primeira instância, nesse primeiro entendimento, né? Lei como um princípio, que é mais fácil a gente entender lei como o poder. Depois ele vai usar a lei como padrão moral. Mas agora Paulo está entendendo isso. O que Paulo está dizendo? O princípio da vida em Jesus Cristo é que nos torna livres do princípio do pecado da morte. Olha só. Porque o princípio do Espírito da vida que está em Jesus Cristo, ou que vem de Jesus Cristo, nos livra do princípio do pecado e da morte. Quando nós não estamos agindo em Cristo, agimos pelo princípio do pecado. Fora de Cristo, o pecado define a nossa existência. E a consequência natural do pecado é a morte. Então nós podemos trocar isso aí também então por poder. O que Paulo está dizendo é que o poder do Espírito Santo, aquele que foi enviado por Cristo e aplica obras de Cristo, é que nos dá a vida. Enquanto que o poder do pecado é o que vai gerar a morte. Essa é a intenção de Paulo. Então Paulo vai nos dizer que não há condenação. Por quê? Porque nós somos livres do poder do pecado e da morte. Percebe? Essa é a intenção que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo que nós não há condenação por conta dessa liberdade. Já somos livres. Nós não estamos mais presos a esta realidade. Tá certo? Então Paulo está trabalhando essa condição conosco. E aí eu quero lembrar vocês do que nós falamos na semana passada. Observe aí a palavra poder novamente. A palavra poder, porque o grande esboço, nossa, hoje eu estou tocando palavra demais, misericórdia, acho que é cansaço. O grande esboço da carta de Romanos está exatamente nesse contexto de poder. Porque não me envergonho do poder de Deus. Então Paulo vai tratar sempre
convergência, essa ação de poderes, mostrando que o poder de Deus é quem vai de fato nos sustentar, nos fortalecer. E aí ele vai dizer, olha, sabe por que não há condenação? Porque o poder de Deus, agindo em Cristo Jesus e aplicado pelo Espírito Santo, te livrou do pecado e da morte. Essa é a ideia que está passando aqui. Quando nós vamos para o versículo de número 3, Paulo então vai mudar o significado da palavra lei. Observa que agora Paulo de novo usa a palavra lei, mas agora ele está usando a lei nos princípios morais, está usando a lei como a lei de Deus, e não como o poder de Deus. Olha só, porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Paulo agora está falando da impotência da lei moral. A lei moral, ela é impotente, ela é um fracasso naquilo que diz em relação à salvação, né? Então, num determinado lugar, a lei não tem sua aplicação, e a sua aplicação, ela não tem sua força, ela não tem poder para fazer. E esse local é exatamente a salvação. A lei de Deus não salva. A lei moral de Deus não salva, tá certo? Então, e por que ela não salva? Porque ela não foi feita para salvar. Não é essa a intenção da lei. A lei não foi dada pelo Senhor para que nós possamos alcançar a salvação, né? Paulo então diz que a lei ela é impotente. O que foi impossível para a lei se torna agora possível para o Senhor, tá certo? Paulo não está aqui de forma alguma criticando a lei ou invalidando-a em função da lei. Na carta dele anteriormente, você vê que ele já tratou sobre essa questão. Ele já falou sobre a realidade da lei e de quanto que a lei não vai servir para que nós encontremos salvação. Nunca vai servir para que a gente encontre salvação. Paulo já havia falado sobre isso. E aqui ele volta a esse assunto para reforçar essa realidade, trabalhando esse contexto. Então ele está dizendo que a lei ela é impotente, tá? A lei não pode redimir aqueles que estão na carne. Veja que Paulo está sempre fazendo um contraste com relação a isso, né? Versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. E a carne aí se refere ao homem natural, à realidade do homem natural. Então a lei é impotente porque ela não pode redimir aquele que está em carne. Porque aqueles que estão em carne são incapazes de cumprir a lei. Eles não têm como cumprir a lei moral de Deus, tá certo? E por que eles não podem cumprir a lei moral de Deus? Porque eles estão debaixo de outra lei. Eles estão debaixo da lei do pecado, ou do poder, e aí agora a palavra é poder, do poder do pecado. Observa lá o versículo de número 25 do capítulo de número 7. Olha só como Paulo coloca aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está falando da disputa, da dificuldade que ele tem, né? Vamos começar lendo um pouquinho antes. Vamos começar lendo a partir do versículo de número 13. Diz assim: acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma boa coisa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligna. Paulo está falando o quê? A função da lei. A lei revelou a realidade da morte. A coisa boa que é a lei de Deus revela essa situação. E aí, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o mal que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então,
ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, nos preceitos morais, está certo? Mas vejo nos meus membros outra lei, o poder, que guerreando contra a lei de Deus, os princípios morais, me fazem prisioneiro da lei do pecado, ou do princípio do pecado, do poder do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem quem sou. Quem me levará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que, de mim mesmo, com a mente sou escravo do princípio moral de Deus, da lei. Mas, segundo a carne, sou escravo do poder do pecado. Veja que Paulo aqui, ele usa intercambialmente a palavra lei no sentido de poder, ou princípio, e no sentido de princípio moral. Quando ele fala da lei de Deus, ele está falando da lei que o Senhor deu, que nós devemos de seguir. São os seus princípios morais, são os seus preceitos eternos. Nós sabemos que devemos de obedecer e não conseguimos obedecer. Paulo diz, olha, nós não conseguimos obedecer porque em nós está o querer, mas não o realizar. O que governa sobre nós, o que manda sobre nós, não é a lei de Deus. Ela não tem o poder sobre as nossas vidas. Quem tem o poder sobre nossas vidas é o pecado, porque a nossa carne está enferma. É isso que Paulo está dizendo. Veja que versículo número 3, então traz luz àquilo que Paulo falou, né? No que estava enferma pela carne. O que é impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Percebe? A carne enfermada não pode, de forma alguma, cumprir a lei. Então é isso que Paulo está dizendo. Quando tentam usar a lei como meio de salvação, o trabalho é todo em vão. Buscando um sonho que é impossível. Porque há sobre o homem um poder maior, porque a lei é exterior, é um ato de execução. E há um poder sobre ele, que é um poder interior, que é o fato de que ele está em pecado, que a carne dele está presa no pecado, que ele foi concebido em pecado, e que ele está amarrado pelo pecado. Então ele não consegue lidar com essas questões. Ele não consegue destravar essa realidade para ele cumprir a vontade de Deus. Por isso que ele é desventurado. Desventurado o homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará da condenação, que é o preço que o pecado exige? E aí ele vai dizer, graças ao Senhor, porque Cristo Jesus veio, né? Por conta de Cristo Jesus. Graças dou por Jesus Cristo meu Senhor, Paulo vai dizer. E aí nós vamos entender isso na continuação do versículo número 3. Na qual então ele diz, o que era impossível para a lei, no que estava enferma na carne, isso fez Deus. Este é o Evangelho. O que a nossa moralidade, o nosso comportamento não pode alcançar, Deus pode. E Deus faz. Não podemos, mas Ele pode. É simples assim. É o que Paulo está dizendo. Nós não podemos alcançar a salvação, nós não podemos limpar os nossos pecados, nós não podemos fazer algo que agrade a Deus, porque em nós sempre vamos desagradar o Senhor. Mas Deus pode mudar essa realidade, da qual eu não sou capaz, então, de fazer. O que a lei não podia fazer, fez Deus enviando o seu próprio Filho. Então aqui nós entendemos o motivo da gratidão de Paulo. Graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. O motivo pelo qual ele está grato é exatamente porque aquilo que a lei não podia nos dar, ou seja, um redentor, ou a redenção, é agora dado por Deus. Deus nos dá o seu Filho, Deus dá Cristo. Paulo é cuidadoso ao dizer então que Deus ele envia o seu próprio Filho. E ele envia o seu próprio Filho em semelhança de homem, como um ser humano. Mas observe que Paulo vai dizer assim, isso fez Deus enviando o seu Filho, versículo número 3, a parte B, né? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Veja, ele está dizendo que a mesma semelhança que eu e você tem, o Filho tem, mas é semelhante, não pecador. Ele não é a imagem, ele não é a identidade
do pecado. Ele é a semelhança do pecador. Ele não é pecador. Jesus Cristo é como nós, exceto no aspecto. Ele não é pecador. Ele tem todos os atributos que o homem tem, exceto um, o pecado. O pecado não está nele. Então, na encarnação, tudo que pertence à natureza humana foi dada para o nosso Redentor, exceto o pecado. Então ele nasceu, Jesus nasceu, sem esse pecado original, sem aquilo que nós herdamos de Adão, né? Ele nasceu igual a Adão antes da queda, que Paulo está dizendo. Ele nasceu então sem essa condição. E aí, porque ele nasceu longe dessa condição, ele então agora pode cumprir a lei de Deus. Ele consegue cumprir a lei moral, fazer as exigências que Deus faz, ele cumpre tudo o que é necessário. Então, ele não estava na escravidão da natureza corrupta do homem. Ele não estava sob o poder do pecado. Deus fez gerar, ou Deus gerou o seu filho numa natureza, num estado fora da condição de pecado, para que ele pudesse cumprir toda a vontade de Deus e aí restaurar a nossa posição diante do Senhor. Cristo veio em carne como um ser humano e aí, por conta dessa condição perfeita, ele então condenou o pecado ao levá-lo sobre si na cruz do Calvário. À medida que Paulo segue, então, no seu esboço do capítulo 8 de Romanos, ele vai demonstrando esta realidade do que é o poder de Deus para a salvação. O que é o poder de Deus na ação sobre a vida do homem. Perceba que ele está respondendo exatamente isso. Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão no Senhor estão livres da condenação do pecado, no passado, no presente e no futuro. Porque Deus cumpriu aquilo que a lei não podia fazer. A lei não tinha poder. A lei de Deus não tinha poder para nos redimir. Mas o Senhor é poderoso para nos redimir através do cumprimento da própria lei, nos dando Cristo Jesus. Enquanto nós estávamos presos sobre a lei do pecado, o poder do pecado estava sobre nós, agora nós não estamos mais presos na lei do pecado, porque agora reina sobre nós a lei da vida, ou o poder da vida, vinda através do Espírito Santo. Então, à medida que Paulo segue então na sua carta, nós podemos ler: e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Restante do versículo de número 3 e o versículo de número 4, né? Ele passa então a descrever aqui a cruz. O que Paulo está falando aqui nada mais é do que a obra de expiação de Cristo, né? Quando Cristo então vai à cruz e ali então ele leva o pecado na sua carne. Ele recebe o nosso peso, ele recebe o nosso pecado, e ali então ele é morto em nosso lugar, cumprindo a lei em nosso lugar. Olha, o que é interessante. O que Paulo está dizendo é o seguinte: qual é o poder que o pecado tem? É o da morte. Esse pecado nos escraviza. E a única forma que tem de você se livrar da escravidão do pecado é morrendo. Você está escravo pelo pecado, é o que Paulo está dizendo. Você estava condenado pela ira de Deus. Capítulo 1, versículo 18, Paulo começa dizendo a sua carta, o esboço da sua carta, a parte da mensagem da sua carta, no escopo da sua carta, ele começa dizendo que a ira de Deus se revela. Então, todos estão condenados. No capítulo de número 3, Paulo vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se perderam e a uma se fizeram como inúteis. Todos estão condenados. Paulo discorre sobre esse assunto. Ele vai dizer, mesmo aquelas pessoas que estão buscando servir a Deus, mesmo os judeus a qual foi dada a lei, estão condenados com a lei. E aqueles que não conhecem a lei, estão condenados sem lei. A lei não veio salvar.
A lei veio revelar o quão pecadores nós somos e o quão desprezíveis nós somos diante de Deus. A função da lei no mundo é revelar que nós somos pecadores, terrivelmente pecadores, e nós merecemos o juízo de Deus. Mas Deus quer usar da sua graça para conosco, quer nos livrar dessa escravidão. Então ele faz o quê? Ele envia o seu Filho para cumprir o que eu e você não podemos cumprir. Para, sem pecado, caminhar sobre essa terra. Ele não está preso ao escravo do pecado, mas ele vai se fazer pecador por nós. Ele vai assumir o nosso pecado. E ele vai morrer para pagar a exigência. Ele tanto aplaca a ira de Deus, como ele cumpre a sentença do pecado. O salário do pecado é a morte. Então Jesus vai fazer essas duas situações, tá certo? Ele enfrenta a ira de Deus contra o pecado e ele aceita então a imputação dos nossos pecados sobre ele, removendo então para que nós possamos viver segundo o seu Espírito. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Paulo está tratando da justificação. Paulo está dizendo que Deus nos declara justos através de Cristo Jesus. Nós somos justificados. Por isso que não há condenação. Por isso que nós não somos condenados. Isso significa que Ele não apenas perdoou, mas Ele removeu completamente de nós todo resquício do pecado. Todo resquício do pecado. Tudo foi removido de nós. Deus afasta de nós o pecado da forma como é distante o Ocidente do Oriente. Estamos longe da condenação do pecado. Estamos longe do efeito condenatório do pecado, porque Cristo levou sobre ele. Pergunta ou comentário? Alguém? Não? A lei revela e define nossos pecados, mas ela não pode removê-los. Ela apenas mostra a nossa culpa e impõe a maldição do pecado sobre nós. Somente Deus tem o poder de limpar os nossos pecados, e Ele faz isso através da obra de Jesus Cristo. O tempo todo, Paulo está lidando com o fato de que Deus é poderoso. Lembra lá? Versículo 16, do capítulo 1. Pois eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Aquilo que lá no versículo 16 Paulo fala, ele vai dizer que o justo então vive de fé em fé, ou vive pela fé. Ele começa a explanar a partir do versículo 18 do capítulo 1. E nós estamos no capítulo 8 e Paulo está explanando a mesma coisa. Ele está trazendo isso à tona, está clareando isso para as nossas vidas, né? Em Jesus não há condenação para aqueles que pertencem a Deus. Embora os nossos pecados mereçam a condenação, essa condenação já foi colocada sobre Cristo. E aí então ela foi removida de cada um de nós. Deus nos dá a justa medida do seu Filho, e não a justa medida que nós merecemos. Se Deus fosse dar a justa medida que nós merecemos, teríamos todo o castigo que Paulo fala ali, porque a ira de Deus ainda estaria sobre nós. Então ele dá a justa medida de Cristo sobre as nossas vidas. E a nossa esperança está exatamente nessa justiça, né? Sem Ele, estão todos condenados. Sem Jesus, estão todos condenados. Vejam, meus queridos, estes 4 versículos iniciais aqui do capítulo de número 8, é a introdução do capítulo 8. Ele está introduzindo o assunto, né? Aqui Paulo está dizendo que para o crente, para aquele que tem Cristo e que está em Cristo, não há nenhuma condenação, porque a ira de Deus foi satisfeita em Cristo. A ira foi satisfeita. Deus já não está mais irado conosco, porque a ira foi satisfeita.
Deus já não precisa de aplicar a justiça sobre nós, porque a justiça já foi aplicada sobre Cristo. O Espírito Santo, então, é introduzido com o papel de nos libertar da escravidão do pecado que reside em nossos corações. O Espírito Santo, ele não apenas é o selo de Cristo, a garantia de Cristo de que nós somos salvos, ele não apenas nos dá a vida, gera vida a nós, mas ele também é aquele que vai nos libertar da escravidão do pecado, do poder da lei do pecado. Versículo 2. Porque o poder do Espírito Santo, olha aí, em Cristo Jesus, te livrou do poder do pecado e da morte. É o Espírito Santo quem nos livra dessa condição. No versículo número 1, aprendemos que somos libertos da condenação legal do pecado, né? Já não seremos condenados. Isso significa que por meio da salvação, nós não estamos mais sujeitos à punição que o pecado merece, segundo a lei. Jesus não nos livrou das consequências do pecado aqui na terra. Ele nos livrou da condenação final do pecado. Toda ação gera uma reação. Nosso pecado aqui vai trazer consequências aqui. Essas consequências são consequências para a nossa correção. São para nos corrigir, para nos fazer voltar para a presença do Senhor. Ou são consequências porque nós agimos errado e essa ação vai ter uma ação errada. Vai ter uma resposta, né? Tem uma resposta em relação a isso. Então, essa é a reação que nós temos nessa terra, nesse momento, com relação ao pecado. Mas nós nunca seremos condenados com o pecado. Não existe aquele negócio de assim, olha, hoje eu estou bem, estou justificado, amanhã eu pequei, vou ter que pedir perdão de novo para ser justificado. Não, você está justificado uma vez, você está, acabou, é para sempre. Está justificado. Essa é a atenção. Aí nós voltamos para aquilo que Paulo fala. Veja, o que Paulo coloca aqui, no capítulo de número 7, ele encerra dizendo o seguinte: em mim há uma tensão, porque eu quero a lei, eu quero cumprir a lei, mas eu não consigo, porque eu estou preso no poder do pecado. O versículo de número 25 termina exatamente dentro dessa forma: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha que Paulo usa a palavra escravidão. Então, a atitude de Paulo vai ser sempre uma atitude pecadora aqui nesse contexto, ok? Mas Deus nos livrou da condenação, beleza. Já agora, no versículo de número 2 do capítulo 8, vemos que estamos agora sendo libertos do poder do pecado. Ou seja, a salvação também nos ajuda a superar a influência e o controle que o pecado tem sobre nossas vidas diárias. O Paulo do versículo 25 não é o Paulo do versículo de número 22. Paulo está usando a sua pessoa como exemplo, né? Então ele está dizendo assim: ora, eu estou preso ao pecado. Augusto Nicodemos diz que o capítulo número 7, essa parte final aqui, Paulo não está falando dele mesmo. Paulo está falando do homem que não é convertido. Porque ele está preso no jugo do pecado. Ele não consegue se livrar do pecado. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. Agostinho, quando ele vai descrever a questão da salvação do homem, ou da vida do homem em Cristo, desde antes da queda até o final, apresentando o estado do homem, ele vai dizer assim: Adão, ele podia pecar. Adão não tinha pecado, ele poderia escolher o pecado. Adão escolheu o pecado, certo? Mas Adão não tinha pecado e poderia escolher o pecado. O homem natural só pode escolher o pecado. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Não tem livre-arbítrio. Não tem livre vontade. Ele não pode escolher aleatoriamente. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele está limitado à condição de pecado. Então ele só pode escolher o pecado. Agora, aqueles que estão em Cristo podem escolher não pecar. É o que Agostinho diz. E é justamente o que Paulo está dizendo.
No versículo número 25, ele está dizendo assim: de modo que eu posso até querer ter a lei, mas eu não vou conseguir cumprir a lei, porque a minha carne está escrava do pecado e eu vou continuar pecando. No versículo número 2, ele está dizendo, do capítulo 8, está dizendo: mas o Cristo Jesus nos livra do poder do pecado. Então, em resumo, a salvação aborda dois aspectos importantes: a nossa culpa legal, versículo 1, e a nossa corrupção interior, versículo de número 2. Cristo, com o seu ato, e o Espírito Santo com a sua aplicação, não apenas tem um ato forense, não apenas tem um ato legal da justificação, mas há um processo inicial de santificação. Ele nos separa da condição comum do homem. Nós passamos agora a viver no Espírito. É o que ele está dizendo. Então, nós temos a condição de evitar o pecado. A culpa legal refere-se à nossa posição diante da lei de Deus, enquanto que a corrupção interior trata da transformação do nosso caráter e do nosso comportamento. É isso que Paulo está dizendo. Entenderam isso? Pergunta ou comentário. Irmãos, falem agora ou cale-se para sempre. Alguma dúvida, alguma coisa aí? Pode perguntar, porque o assunto às vezes é meio complexo e talvez não tenha ficado claro. O nosso querido Luiz, presbítero Luiz. Está chegando o microfone aí já. Pastor, quando a gente olha para a explicação, aí o poder do Espírito Santo, e a gente sente que o homem, que é o Espírito Santo, ele não é nada. Ele não chega a lugar algum, porque ele não tem força de si mesmo para vencer os obstáculos do pecado. Ele não consegue. Mesmo a gente sendo consagrado, orando, tudo, a gente vai ter dificuldade. Imagine com o Espírito Santo. Imagine se a gente não tivesse contato, alegria, a busca, de buscar a plenitude de Deus para nos fortalecer. O que seria da gente? O que seria? Eu fico pensando, quando a gente estuda, vai lá em casa, fica meditando, aí a gente fica analisando. O que seria da gente? Que o Espírito nos dá-se misericórdia para conosco. Amém. Verdade, verdade. Oi, o Ismael aqui. Vem tanta coisa aqui na cabeça aqui, até bolar uma pergunta é difícil. Aproveitando a fala do irmão Luiz ali, vou usar o próprio irmão Luiz, um homem de oração, de vida consagrada, como outros aqui também são. Quando a palavra de Deus aqui, o que o apóstolo Paulo está falando sobre o livrar do poder do pecado, esse caso então, quando a gente pega aqui a própria fala do irmão Luiz, é o poder condenatório que está sendo livre, porque ainda está nele, está em mim, está em nós, ele está aí gerando algumas situações em nós. Vai ter um momento, eu creio que depois, mais na frente, provavelmente o senhor vai falar, aonde há se o livrar completamente disso. Essa é a minha pergunta. Dentro da fala do irmão Luiz, é aquilo que o senhor está trazendo. Esse poder do pecado é o condenatório? Não. Porque ainda eu continuo pecando. Pois é. A grande questão é a seguinte: o poder não é o poder condenatório, é o poder de resistência. Você pode dizer não ao pecado. É claro que nós, nessa carne, enquanto caminharmos nessa vida, nós não agiremos com perfeição. Mas o fato de você poder dizer não ao pecado significa que você progride em santidade. A liberdade do Espírito Santo, que tira o poder do pecado que ele tira e nos dá a vida, é para que a gente possa dizer não ao pecado.
quando alguém diz assim, eu não consigo resistir ao pecado, das duas uma, ou ele não nasceu de novo, ou ele não entendeu que Deus o libertou dessa situação, porque ele tem condição de resistir ao pecado. É claro que ele não vai viver uma vida perfeita, e essa é que é a grande questão. Às vezes nós usamos essa ideia de que, não, mas eu ainda sou pecador, para continuar no pecado. E o que a Bíblia apresenta, e nós podemos citar o exemplo daquilo que João fala, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se por acaso, ou seja, o pecado é um acidente. Na nossa caminhada, o pecado não é algo deliberado, algo pensado ou algo que é executado por executar. O pecado é um acidente. Aconteceu. Nós temos um advogado junto a Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte. Lembra que Paulo chega a dizer assim, aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, não roube mais. Não é isso que Paulo diz? Ou seja, você tem a oportunidade de mudar a sua postura. Ok? Então, nós temos a liberdade para poder dizer não ao pecado, enquanto que o mundo não tem. Nós podemos dizer não ao pecado. Adão não tinha pecado, então ele escolhe pecar. Nós temos pecado, nós temos uma carne enferma, mas nós temos resistência para dizer não ao pecado. Essa que é a grande questão, entendeu? Eu tenho essa condição de querer o pecado. Adão não queria pecado porque ele é livre, estava livre dessa condição. A minha situação é uma situação enferma, na qual eu estou preso a essa condição. Porém, eu tenho em Deus a resistência para dizer não. Essa que é a grande questão. É a lei do Espírito da vida. A lei para poder dizer não. Eu estou livre da lei do pecado. Entende? Por isso que o Senhor pode dizer, sede santos. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos de progredir em santidade. Por isso que a Bíblia vai sempre apresentar essa condição diante de nós, para que a gente possa crescer nesse caminho. Entende? Quando a pessoa, igual falando, quando a pessoa diz assim, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Dá vontade de falar assim, tá uma vergonha, rapaz. O Senhor já te livrou desse poder. Falta agora é coragem para você enfrentar isso e seguir os caminhos que precisa de ser. Uma vida piedosa. A vida piedosa, ela exige disciplina, uma doutrina de piedade. Uma vida piedosa nesse mundo não é uma vida como qualquer coisa neste mundo. Uma vida piedosa é uma vida de sacrifício. É uma vida de oração, de leitura, meditação. É uma vida de fugir da aparência do mal. Então é nessa forma que a gente vai ter resistência para dizer não ao pecado. Mas se eu não tenho essa vida de piedade, eu vou ser levado pelo pecado. Eu vou estar andando segundo a carne, não segundo a palavra do Senhor. Entende? Então o desejo de pecar é uma coisa e a condição de não pecar é outra. Ainda em mim há o desejo pelo pecado. E ele é alimentado à medida que eu deixo a vida piedosa. À medida que eu busco a vida piedosa, eu deixo a condição de pecado. Porque senão, igual eu estou te falando, o Senhor não poderia dizer para nós que nós devemos de ser santo. Ou Paulo não poderia escrever, você rouba? Não roube mais. A pessoa pode dizer assim, mas eu sou cleptomaníaco. Eu tenho um problema meu de roubo, eu não consigo me segurar. Paulo está dizendo, isso é um problema da sua carne, não é um problema do espírito. Quando um alcoólatra diz assim, eu não consigo me livrar do álcool, porque é um pecado que está enfermando em mim, eu vou dizer para ele assim, se você tem Cristo, você consegue sim. Basta você fazer a disciplina espiritual que você vai conseguir. Eu não consigo me livrar da pornografia. Consegue sim. Não há pecado nenhum que vai nos vencer se nós seguirmos aquilo que Cristo está. Significa que eu não vou pecar mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquele pecado você vai vencer ele. Você pode se ver livre daquele pecado. Terá outros na qual você vai cair. Nós não podemos usar essa condição, mas eu sou pecador, para viver no pecado. E é o que a igreja atualmente faz, né? A igreja moderna faz exatamente isso. Transporta isso numa condição assim, não, mas é porque, sabe como é que é, né? Então, tá bom do jeito que tá, é pela graça mesmo. Mas a Bíblia apresenta de forma diferente.
Exatamente. Ninguém é tentado além das suas forças. Deus limita essa condição. Você não irá ser tentado além da sua capacidade de resistir. Entende? Então você tem condição de resistir. O resumo do versículo 1 e 2 é exatamente isso. Já nos versículos 3 e 4, Paulo então mostra como que esses dois aspectos da salvação, Deus o realizou, né? Então, a ausência da culpa e a libertação da escravidão do pecado. Preste atenção. Não é a libertação do pecado, é a libertação da escravidão do pecado. Só seremos livres de todo o pecado quando este corpo for, então, transformado. Aí eu vou usar de novo as falas de Agostinho. Adão poderia escolher pecar, o homem comum só escolhe pecar, o crente em Cristo sobre essa terra pode escolher não pecar, e o crente redimido na presença do Senhor, o crente transformado na glória, jamais irá pecar. Porque o corpo dele já não tem mais, e o pecado foi eliminado de todo sobre a face da terra. Entendeu? Os 3 inimigos foram vencidos, e aí você não tem mais essa condição de pecar. Mas nós podemos ter resistência contra o pecado. No sentido que nós podemos resistir ao pecado. Então, o versículo 3 e 4 trabalha isso. Primeiro, Deus enviou o seu Filho para tornar-se humano, como mencionado aqui no versículo 3, em semelhança da carne do pecado. E para ser a oferta pelo nosso pecado, tá certo? Isso significa que a morte de Cristo derrota o pecado legalmente, pagando a dívida que tínhamos por causa do pecado. O segundo, Deus então fez isso não apenas para derrotar o pecado no sentido legal, mas também para removê-lo efetivamente das nossas vidas. Remover o peso ou a escravidão, o poder que o pecado tem sobre nós. O pecado não tem poder sobre o crente. Não tem poder sobre o crente. Ele não consegue dominar o crente. Essa que é a grande questão que ele está colocando, né? E isso é explicado aqui, então, no versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo... O que está escrito aí? Segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Aqui está a chave. Aqui que está a grande questão. Eu devo procurar andar segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito não é andar flutuando, não é andar meditando, nem andar zen, não é isso. Andar segundo o Espírito é andar segundo a palavra. É andar conforme a palavra diz que eu devo de andar. É cumprindo os mandamentos, é tendo essa disciplina espiritual. É aquilo que nós chamamos então de ter uma vida piedosa. É isso que ele está dizendo. A obra do Espírito Santo em nós nos capacita a obedecer à lei de Deus, embora nós não possamos obedecê-la perfeitamente. Jamais iremos nessa terra obedecê-la perfeitamente, mas significa que nós podemos obedecer. Há uma diferença entre você fazer de forma perfeita e você conseguir fazer de alguma forma. Então essa que é a grande questão, tá certo? A obediência não contribui com a nossa salvação. E a desobediência também não contribui para a nossa condenação. Nós não estamos condenados pela obediência ou desobediência da lei. Não é essa a função da lei. A função da lei no mundo é revelar o pecado. Mas qual é a função da lei, então, sobre o crente, já que ele não tem esse poder? Né? Já que ele nos livra, então, nos quebra dessa condição. O versículo 4, então, nos revela que tudo o que Cristo fez por nós foi para que pudéssemos viver em santidade. Olha só. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é assim: as pessoas lá fora não andam, não entendem e não sabem o que é santidade. Elas nunca poderão entender o passo do crente, do cristão. Ela nunca poderá acompanhar o cristão. Por quê? Porque elas estão enfermas sobre o pecado. A carne dela está totalmente enferma
e o pecado a escraviza. Ela não consegue dar um passo à frente, ela não consegue ir além daquilo na qual ela está condicionada. A condição é mais ou menos assim: você pode escolher entre pecado, mas você não pode escolher não pecar. Nenhuma pessoa sem Cristo pode escolher não pecar. Mas fulano é tão bom, é um pecador de mão cheia, corrupto como qualquer um outro. Dá um exemplo para a gente poder fazer um exemplo bem grosseiro, né? O Lucas me fez algo e eu fiquei chateado. Me revoltou a situação. Eu posso escolher matar o Lucas, ficar com raiva do Lucas, tentar me vingar de alguma forma do Lucas, mas eu não posso escolher não pensar nessas coisas. Quando a ira vier, alguma coisa pecaminosa virá à minha mente, para que eu possa pensar sobre isso. E o que eu vou fazer? Como humano, como homem do mundo, vou escolher entre os males. Posso escolher um mal menor. A partir de hoje eu não falo mais com Lucas. Estou escolhendo o pecado. Eu, como crente, Lucas me fez algo mal. A minha carne é enferma. Vai passar todo o mesmo sentimento sobre mim. Mas eu posso escolher perdoar o Lucas e caminhar ao lado de Lucas. Então eu posso escolher não pecar, ainda que a indução seja para pecar. Percebe a diferença? Então eu vou escolher estar com Lucas, caminhar com Lucas, perdoar o Lucas, e vamos estar juntos ali. Estou dando um exemplo bem grosseiro para a gente entender o que significa ser escravo do pecado e o que significa você estar livre da escravidão do pecado. É um exemplo bem grosseiro, porque talvez você vai falar assim: não, mas eu conheço pessoas que perdoaram e não são crentes, tal e tal e tal. Só que eu estou falando daquilo que está no intento do coração, não naquilo que está na intenção da pessoa externa. Né? A Bíblia diz, e aí é importante a gente entender, a Bíblia diz, e a Bíblia diz isso, que não há perdão fora de Cristo. Sabia disso? Ninguém sem Cristo perdoa de fato. Só em Cristo é possível perdoar verdadeiramente. Porque o perdão não é simplesmente dar as costas e andar. O perdão significa você assumir todo o dolo e voltar à mesma condição do que era antes. Só em Cristo. Ninguém faz isso fora de Cristo. A mulher perdoa o pecado do adultério e na primeira condição ela joga na cara: você traiu. Cadê o perdão? Não houve um perdão verdadeiro. Quando ela lembra daquilo, dói, machuca. Perdão verdadeiro elimina essa dor da gente. Esse perdão somente com Cristo. Fica uma cicatriz, mas não fica mais a ferida. Somente em Cristo é possível perdoar verdadeiramente. Por isso eu digo, e é por isso que Paulo está dizendo, que nós estamos livres da escravidão do pecado. Os lá fora não estarão livres, nunca. Então a morte de Cristo, ela não apenas nos livra da condenação, e ela não apenas inaugura em nossas vidas a separação, a santidade, ela nos habilita, através do poder do Espírito Santo, a caminhar em santidade. A ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas é nos dar força para que a gente possa dizer não ao pecado. Não ao pecado. Pergunta ou comentário? Estão muito pensativos. John Stott afirma que este versículo é crucial para entendermos a santidade cristã. E ele nos dá 3 razões por isso. Primeiro, a santidade é o propósito supremo da encarnação e expiação de Cristo. Deus não queria apenas nos justificar, livrando-nos da condenação da lei, mas também nos santificar através da obediência da lei. Por isso que a lei ainda está sobre as nossas vidas. Segundo,
A santidade consiste em cumprir a justa exigência da lei moral. A lei moral não foi abolida para nós. Ela deve ser cumprida em nós. Embora a obediência à lei não seja a base da nossa justificação, ele é o fruto dela. É isso o que significa a santificação. Estamos livres de guardar a lei como meio de sermos aceitos por Deus, mas somos obrigados a guardá-las como um caminho para a santidade. Ninguém consegue ter uma vida santa sem obediência à palavra de Deus. A nossa irmã Renata aqui. Enquanto o microfone chega, eu falo a terceira. Terceira, a santidade é obra do Espírito Santo. Ela é o fruto da graça trinitária. O Deus envia o seu Filho ao mundo e o seu Espírito ao nosso coração, que nos habilita a dizer não para o pecado. Vai, Renata. Acho que o senhor respondeu com o terceiro ponto. Recebi? Respondi? Porque qual era a dificuldade? O Espírito Santo e o crente. Entendeu? A carne do cristão. E você, no sentido de que você, então, é obrigado a seguir os princípios. Essa era a minha dúvida, porque quando a gente separa, assim, é tudo meio junto, mas separando para ser didático, é difícil você, quando está com raiva de uma pessoa, aceitar que você tem que perdoar. E o Espírito Santo vai te consolar, vai te ajudar nesse processo, mas é uma decisão sua. A responsabilidade é sua. E é isso que confunde de vez em quando, porque a gente fica falando, vou perdoar, mas quando o Espírito Santo de Deus colocar essa vontade no meu coração. Mas é uma obrigação. É uma obrigação. Entendi. Era isso. Na verdade, o Espírito Santo já colocou isso como a condição de você dizer isso, né? Só o fato de você pensar assim, eu tenho que perdoar, já é uma obra do Espírito Santo te livrando das correntes do pecado. Porque no pecado você ia dizer, mas não vou perdoar nunca. Essa própria luta interna, e essa é a batalha que o crente vive. É a nossa carne enferma com a ação do Espírito Santo que nos habilita a dizer não. Essa é a batalha a qual nós vivemos. Só que nós podemos dizer não, né? Então assim, mas como que nós vamos dizer não? Então entra justamente a vida de santidade. Quanto mais próximo de Cristo nós caminharmos, quanto mais nós obedecermos e buscarmos conhecer a palavra de Deus, quanto mais nós matarmos essa condição natural pecaminosa, né? Evitarmos esse contato com o pecado, mais nós teremos facilidade para dizer não ao pecado. Para dizer não ao pecado. Então é possível dizer e ficar livre de todo pecado. Ok? Aquilo para o que Jesus vive e o propósito da sua vida inteira é nos tornar santos, satisfazendo o preceito da lei, conforme o versículo 4 diz. Queridos, esse é o maior motivo para uma vida de santidade. Sempre que eu e você peca, sempre que nós pecamos, né, a gente acaba frustrando o objetivo e o propósito da vida e da morte e do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Sempre que ele morreu para te dar a salvação e para que você pudesse caminhar em santidade. Ele morreu porque nos amou e nos ama. E ele enviou o seu Espírito porque nos ama, nos libertando da escravidão e do pecado, pagando o preço da ira de Deus, do juízo de Deus. Se isso não é motivo para você andar em santidade, não sei o que mais poderia ser. Se isso não é um grande motivador para que você possa caminhar numa busca de vida santa, não sei mais o que poderia fazer você buscar isso. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Ele está colocando em nós essa condição. E aí, para a gente poder encerrar, né? Já estou encerrando aqui o nosso estudo. É bom a gente pensar no que o mundo moderno tem falado e o que a palavra de Deus diz. Porque a gente tem tratado o pecado com tanta banalidade, ou
como um trem tão pesado, difícil de ser livre. Não é bem assim. Basta a gente seguir do caminho correto. O grande problema é que nós queremos, como a irmã disse, que Deus faça por nós aquilo que é para nós fazer. Eu vou orar para que Deus tire isso de mim. Ele já tirou, já levou na cruz. O que você tem que fazer agora é cumprir os propósitos de Deus. O que a Bíblia manda fazer? O que a Bíblia manda fazer? Toda vez que eu estou com alguém num aconselhamento, e alguém está preso naqueles chamados pecados escravizadores, né? Pecado escravizador é aquele pecado que você não se livra dele, que ele é repetido por várias vezes. Entendeu? Você fica preso nele. Você está sempre repetindo esse pecado. Então, sempre que vem alguém no gabinete para tratar sobre essa situação, eu digo para eles, a forma de você se livrar do pecado escravizador é você tendo uma rotina piedosa. Você precisa de buscar a Deus para que você possa se livrar disso. E você vai perceber isso na sua vida. E qualquer um de nós pode perceber isso. Quando nós estamos lendo mais a Bíblia, estudando, meditando, participando das atividades da igreja, quando nós estamos evitando o pecado, fugindo da aparência do mal, evitando aquelas coisas que a gente sabe que são ruins para a gente consegue caminhar sem pecar muito mais fácil. Ou muito mais fácil. Mas é só a gente vacilar um pouquinho, a nossa vida desanda. E aí a gente cai no pecado mesmo. Por quê? Deixamos os hábitos espirituais. Não, é porque o peso dele, eu não consigo, a minha carne está enferma. Não, você está alimentando a carne, em vez de você alimentar a sua vida espiritual. Essa que é a grande questão. Nós devemos levar a sério essa questão. E Paulo está colocando isso diante de nós. Você não vai ser condenado pelo seu pecado. Se você está em Cristo, ele já está pago o preço da condenação. Mas você receberá as consequências do seu pecado. Para você se livrar das consequências do seu pecado, você precisa se livrar dos seus pecados. E para você se livrar deste pecado que te escraviza, é só você dizer não a ele. Ele não tem poder sobre você. Sabe aquela história do cachorro que quando é filhote é criado com o muro baixo? Já viu aquela história? Você pega um cachorrinho e quando ele entra no quintal você coloca ele e ele tenta pular o muro e ele não consegue pular o muro porque ele é pequeno demais. Chega uma determinada época da vida dele e ele acha que ele não consegue pular aquele muro. Então ele nunca tenta pular aquele muro mais, porque ele já desistiu. Só que ele tem poder para pular o muro. Ele já consegue pular o muro, só que ele acha que não. Né? Então o que acontece? Se você coloca ele no outro local com o muro mais alto, ele pula. Mas se você colocar ele naquele local, ele não pula. Eu tinha um cachorro assim. Você pegava ele, não pulava o muro era dessa altura. Ele pulava o outro muro que tinha 2 metros de altura. Fugia pelo fundo, mas não fugia pela frente. Porque ele cresceu achando que não podia pular aquele muro. Assim é o crente. Quando ele não entende que ele está livre do poder do pecado. Está ali um murinho fácil, mas ele tentou tantas vezes por ele mesmo e não conseguiu, só que ele esqueceu que não é por ele. É por Cristo. É aquilo que Cristo fez. Então agora, ele não vai tentar se livrar do pecado. Ele vai se livrar do pecado tendo uma vida piedosa. É assim que ele vai se livrar. Ok? Bom, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade a partir do versículo 5. Lembrando que o nosso tema é tudo para o nosso bem. Nós estamos só introduzindo para chegar à conclusão de Paulo. Por que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Começa aqui no que nós estamos falando. O tema nosso é esse, tá? Eu acho que mais 2 estudos nós chegamos lá no texto necessário. Mas eu preciso que vocês compreendam isso aqui, porque é raciocínio de Paulo. Ok?